Queridos irmãos e amigos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Fernando Rodrigues, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, em Planaltina, Goiás. Hoje meditaremos no capítulo de número 8 do livro dos Atos dos Apóstolos. Esse capítulo começa narrando acerca de uma grande perseguição sofrida pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, que estava em Jerusalém. A dispersão da multidão de discípulos gerada por essa perseguição era exatamente o que o Espírito Santo precisava para expandir o Evangelho fora dos domínios de Jerusalém. O que parecia ser uma derrota dos cristãos, na verdade, era uma grande vitória do Evangelho. O texto começa falando de um jovem chamado Saulo, que consentiu na morte do diácono Estevão. A palavra de Deus narra que o diácono Estevão acabara de ser sepultado, os cristãos ainda faziam grande pranto por causa da sua morte, quando um jovem, por nome Saulo, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e os encerravam na prisão. Você pode conferir em Atos, capítulo 8, versículo 2 e 3. Sobre esse nome Saulo, ou Paulo, que é a mesma pessoa, nós ouviremos muito falar a partir do próximo capítulo. Quanto à perseguição contra os cristãos que espalhou para longe de Jerusalém e contribuiu para que cumprisse a profecia dita por Cristo aos seus discípulos, que dizia que eles receberiam a virtude do Espírito Santo e que haveria de vir sobre eles, e seriam deles testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você pode conferir isso em Atos, capítulo 1, versículo 8. No versículo de número 4 do capítulo em questão, esta profecia se faz evidente, pois diz que os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. No versículo 5 fala que Filipe, descendo a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Esse grande personagem, chamado Filipe, era um dos 7 diáconos que foram consagrados pelos apóstolos para os serviços administrativos da igreja em Jerusalém. Esse fato está registrado no capítulo 6, versículo de número 5 do livro dos Atos dos Apóstolos. E assim como Estevão, Filipe também cresceu dentro do ministério da diaconia e se tornou um grande evangelista. Você pode conferir lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 8. Filipe foi dirigido pelo Senhor para que pregasse o evangelho em Samaria, cidade que em outra ocasião fora vetada por Cristo aos seus discípulos. Você pode ver isso em Mateus, capítulo 10, versículo 5. Porém, tanto Jesus quanto João Batista pregavam em Samaria. A conferir, Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 23 e capítulo 4, versículos 1 a 30. Inclusive, nos versículos 39 a 41 deste Evangelho, João diz que muitos dos samaritanos creram em Jesus, a ponto de pedirem que lhes ficassem com eles. E Jesus ficou 2 dias em Samaria. Filipe, então, estava dando continuidade à obra iniciada por João Batista e por Cristo naquele lugar. Ele não só apenas anunciou a palavra de Deus, como também demonstrou ser cheio do Espírito de Deus e do poder de Deus, realizando milagres. Até então, os milagres estavam limitados aos apóstolos. Você pode conferir em Atos, capítulo 2, versículos 43 e capítulo 5, versículo 12. No entanto, esses 2 diáconos, Estevão e Filipe, também realizaram sinais, prodígios e maravilhas no nome do Senhor, pelo poder de Deus. Atos 6, versículo 8. É importante salientar aqui que assim como Deus concedeu poder aos seus servos Estevão e Filipe para a realização da sua obra, ele concede até hoje a todos aqueles que se consagram e se preparam para o Evangelho de Cristo.
nos versículos 6 e 7 do capítulo em questão, Lucas narra que as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Já observou que sempre quando Deus está operando sua grande misericórdia e amor na salvação das almas e plantando a sua semente de amor pura e genuína, o diabo tenta atrapalhar com sua semente maligna, tipo o joio no meio do trigo? Pois é. A palavra nos diz que estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera arte mágica naquela cidade. Esse homem tinha iludido a população de Samaria, dizendo ser um grande personagem. Todos ali acreditavam nele, desde o menor até o maior, dizendo que Simão era a grande virtude de Deus. Estavam iludidos pela magia de Simão. Quantos personagens nos dias atuais refletem a figura de Simão, dizendo ser a virtude de Deus, quando na verdade iludem pessoas para o enriquecimento próprio? Geralmente essas pessoas se aproveitam de almas que talvez não conhecem o verdadeiro poder de Deus. A palavra de Deus nos fala que Simão chegou até crer na pregação de Filipe a ponto de ser batizado, mas na verdade ele tinha interesse nos dons que Filipe tinha de operar sinais e maravilhas. Não para glorificar a Deus, e sim para lucrar com os dons de Deus. Você pode conferir isso lendo os versículos 9 a 13 do capítulo em questão. Vejamos a diferença entre dois homens, entre esses dois homens, Filipe e Simão. Filipe usava os dons de Deus para glorificá-lo, levando as pessoas a acreditarem no Evangelho de Jesus Cristo. Ele não reivindicava nem glória, nem fama, nem lucro para si, ao passo que Simão se vangloriava dizendo ser um grande personagem e visava lucrar, iludindo as pessoas. No livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 18, a palavra do Senhor diz o seguinte: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 10 a 12, fala de um povo, a saber, os bereanos. Eles foram considerados os mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Lucas relata que, de bom grado, eles receberam a palavra pregada por Paulo e Silas. Entretanto, eles examinavam a cada dia nas Escrituras para saber se o que os apóstolos falavam estava de acordo com as Escrituras. Só depois de examinarem as Escrituras é que eles decidiram abraçar a fé. Isso é muito importante, examinar as Escrituras. O poder que Filipe possuía para realizar milagres vinha de Deus, ao passo que a magia que Simão tinha para iludir as pessoas vinha do inimigo das nossas almas. Na ocasião, a Bíblia nos relata que os apóstolos do Senhor, ao saber que o Evangelho estava sendo anunciado em Samaria, enviaram para lá Pedro e João, que ao chegarem oraram pelos crentes que haviam recebido a palavra e lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Simão, o mágico, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo aos crentes, ofereceu dinheiro para os apóstolos, dizendo: Dá-me também esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Nesse momento, vimos Satanás plantando a semente maligna, conhecida nos dias atuais como simonia.
compra ou venda ilícita de coisas espirituais, como indulgência, sacramento ou até benefícios eclesiásticos. O nome simonia dá-se-á exatamente por ter vindo de Simão, o mágico. Nesse caso específico, o inimigo perdeu a batalha, pois o apóstolo Pedro repreendeu a Simão dizendo: "O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro." A atitude do apóstolo Pedro nos fornece o exemplo a ser seguido. Ele havia aprendido com o próprio mestre, que disse a eles: "Ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel", e indo, pregai dizendo: "É chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graças recebestes e de graça dai." Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 6 a 8. Simão Mágico retrata a figura daquele que acha que o Evangelho de Cristo é uma oportunidade para se ganhar dinheiro, quando na verdade os ensinamentos de Cristo nos mostram que não devemos ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 20, você pode conferir. E também no versículo 33 ainda diz: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Essa foi a razão pela qual Pedro repreendeu Simão o mágico, quando disse que o dinheiro dele seria para sua própria perdição, e que ele não tinha sorte e nem parte na palavra de Deus, pois o coração dele não era reto diante de Deus. Você pode conferir lendo Atos 8, 20 e 21. Nas palavras seguintes do apóstolo é encontrado o amor, a graça e a misericórdia de Deus para com os pecadores. Pedro chama Simão ao arrependimento, dizendo: "Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração." Queridos amigos, observem que o amor e a graça e a misericórdia do Senhor continuam sendo oferecidos todos os dias à humanidade. Este capítulo apresenta também a conversão de um homem eunuco. Esse homem era mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, e também era superintendente de todos os tesouros da rainha. Essa conversão nos traz algumas lições interessantes. O texto a seguir nos relata que o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: "Levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto." Versículo de número 26. E obedecendo a ordem do anjo, Filipe vai e no caminho encontra com o eunuco, que regressava de sua visita ao templo de Jerusalém, onde tinha ido para a adoração. A primeira lição a se analisar é a seguinte: o eunuco estava adorando, porém não sabia como devia adorar. Haja vista a pergunta que ele fez a Filipe no versículo 31. "Como poderei entender se alguém não me ensinar?" Ao revelar sua ignorância no tocante à palavra de Deus, o eunuco mostrava também sua sabedoria. Os ignorantes mais difíceis de relacionamento são os que imaginam saber de tudo. A segunda lição é que Deus vê e sabe quem tem interesse em sua palavra. Deus viu que o eunuco estava lendo as Escrituras Sagradas e sabia que ele não as entendia. Por isso enviou o seu servo Filipe para lhe explicar. O eunuco lia o livro do profeta Isaías, capítulo 53. Mais precisamente o versículo 7 e 8, que diz: "Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado.
E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do povo foi ele atingido. A terceira lição nos revela o conhecimento bíblico do pregador. O versículo 35 do capítulo 8 diz que Filipe, abrindo a boca, começando nas Escrituras, lhes anunciou a Cristo, já que o capítulo 53 do livro de Isaías relata exatamente o sofrimento de Jesus Cristo pela humanidade. A quarta lição a se analisar é que, com o conhecimento do pregador, o interesse do ouvinte e a ajuda do Espírito Santo, Filipe conseguiu explicar, o eunuco conseguiu entender, o que contribuiu para o sucesso da missão. Observe que os dois estavam interessados no assunto. Isso é importante frisar. A prova disso está no fato de Filipe correr para alcançar o carro do eunuco, que estava em movimento. Você pode conferir no versículo 30 do capítulo em questão, e também no fato de o eunuco pedir para que ele subisse em seu carro para lhe explicar as Escrituras. Versículo de número 31. O interesse do etíope pela salvação era tão grande que, depois de ouvir as explicações de Filipe, ele próprio pediu para ser batizado. Versículo de número 36. Esse versículo relata que, indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui a água, que me pede que eu seja batizado? Filipe então lhe disse: É necessário crer de todo o coração. Então o eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, diz que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, depois da confissão do eunuco, a Bíblia relata que os dois pararam o carro e desceram ambos à água, e Filipe batizou o eunuco. Amigos, como é maravilhoso quando o Evangelho de Cristo encontra corações dispostos e interessados em aprender acerca da salvação, não é? Isso torna tudo muito mais fácil para a salvação das almas. Após este glorioso momento, onde mais uma alma foi salva da condenação eterna, o Espírito Santo arrebatou a Filipe, levando-o para uma cidade por nome Azoto. Azoto se localizava a cerca de 30 quilômetros da famosa cidade de Gaza, hoje muito conhecida por causa da guerra, não é? Então o eunuco continuou seu caminho, jubiloso, tendo seus pecados perdoados. Assim terminamos o capítulo de número 8 do livro dos Atos dos Apóstolos. Que a paz do Senhor seja com cada um de vós. Fiquem todos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.